Paz em Nós, psicografada pelo médium Chico Xavier e ditada pelo Espírito de Emmanuel. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam, nas oposições que nos façam e esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas, a fim de que nos mantenhamos fiéis à tarefa que se nos indica. Não te conturbem a censura ou a crítica dos outros no desempenho das obrigações que a vida te assinala, porquanto se aceitas os próprios compromissos no bem geral. Esses compromissos dizem respeito a ti mesmo e não aos que te observam, nem sempre com lógica e segurança. Em qualquer atividade edificante, convém lembrar que as ideias e palavras, ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar essa ou aquela pessoa com opiniões e medidas tendentes a sufocar-lhes a personalidade. As discussões auxiliam em muitos casos de assuntos obscuros ou de companheiros desinformados, mas servir aos semelhantes, doando-lhes o melhor de nós, é o argumento decisivo para clarear os agentes de solução a qualquer problema. Para colaborar no interesse do bem de todos, é imperioso olvidar-nos naquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionem a titubear ante as obrigações que a vida nos traz. Ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a própria serenidade, desde que saibas entender as pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para frente com o trabalho que te compete. A paz em nós, repitamos, nasce da compreensão em serviço, e a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submeter-nos à prática do bem segundo as leis de Deus.
Temor do envelhecimento e da morte. Senhor, não temo o envelhecimento e a morte. Voltando os meus olhos para Ti, estou a demonstrar saúde, vigor e esperança, e fecho a mente aos pensamentos de destruição, rebaixamento, tristeza e dor. Ainda que o corpo demonstre sinais de cansaço, reconheço-me como ser espiritual e eterno, que não é pó da terra. Estou a preparar resplandecente luz interior e por isso recuso-me a aceitar a decadência, contrária aos teus planos. A natureza se renova a cada dia e o sol surge revigorado no horizonte, distribuindo vida e saúde. A noite chega e brilham as estrelas. Na tua obra estão a beleza, a eternidade, o amor e a luz perenes. Sou uma dessas tuas criações e estou também a caminho do aperfeiçoamento, revestido de luz, de vida e de paz. Assim penso, do meu levantar até ao dormir, e reconhecido a Ti, vou me firmando na esteira da felicidade. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre querido possa estar conosco nesse instante. Vamos orar. Primeiramente, agradecer a Deus pela vida. Agradecer ao Pai Celestial por todos os recursos, por todos os instrumentos e benefícios que Ele nos oferece diariamente, para que possamos alcançar o nosso progresso moral e espiritual, avançando para Ele, nosso Pai. Agradecer a Jesus por ter nos oferecido o caminho do amor, o caminho da paz e da alegria, o caminho de poder servir ao nosso próximo, o caminho de poder amar ao nosso Pai Celestial. Agradecer a Jesus por esses ensinamentos profundos que nos levam até o nosso Pai Celestial. Obrigado, Jesus. Obrigado, nosso Pai Celestial, nosso Deus de amor, nosso Deus de bondade e de sabedoria. Rogamos ao nosso Mestre querido, nesse momento de transição em que atravessa o nosso planeta, rogamos a Jesus que envie os seus eleitos mensageiros espirituais que assistem o planeta Terra, possam envolver a todos nós numa atmosfera de muita paz, serenidade, harmonia, para que os conflitos, as dissensões, o desamor sejam extirpados de nossas mentes. Abençoa o planeta, Mestre Jesus. Que possamos fazer por merecer a nossa estada aqui, nesse orbe que o Senhor, Mestre, construiu e ofereceu para todos nós. Que a paz prevaleça entre todos nós, harmonizando todas as nações
todos os nossos irmãos de humanidade. Mais uma vez, obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos. Roguemos ao Pai e ao Mestre Jesus a assistência dos mentores espirituais durante as reflexões que faremos esta noite. Questão 69. Por que uma lesão do coração, mais que a de outros órgãos, causa a morte? E os espíritos responderam: o coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. É uma questão bem básica, mas que Kardec trouxe à luz para entendimento nosso, né? Continuando. Para finalizar, eu trouxe a questão 70, que também trata do assunto vida e morte, e traz um comentário bastante esclarecedor do Kardec. Vejamos a questão 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Agora vejamos o comentário de Kardec no final desta questão sobre o assunto. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o, para novamente o devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir. Então ele mostra aqui que quando morre o organismo, os elementos que formavam esse organismo vão para a natureza para formar novas combinações e novos organismos, à medida que aurem da fonte universal o princípio vital e compõem o ser vivo. Continua Kardec no seu comentário. Os órgãos, nos organismos, estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos são destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente que a força motriz não pode pôr em movimento. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido vital
não é a mesma em todos os seres orgânicos. Ela varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Então vejamos bem, cada organismo tem uma quantidade de fluido vital diferentes uns dos outros, né? O que Kardec nos ensina aqui. Há os que estão, por assim dizer, saturados do fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente para a vida, né? É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Então, é possível transmitirmos fluidos vitais, o que nós fazemos através do passe, né? Nós, através do passe, estamos promovendo uma transmissão também de fluidos vitais para aquela pessoa que está recebendo. Isso é muito importante saber. Eu trouxe também um comentário de Miramês sobre o assunto. Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume 2, faz alguns comentários sobre a questão da vida e da morte, em especial sobre a questão 68. Vejamos o que diz Miramês. A causa da morte de um corpo é o esgotamento orgânico, como os espíritos responderam. Quando se processa a velhice, os órgãos enfraquecem e a vitalidade diminui. No entanto, a morte por desastre interrompe por vezes o movimento orgânico e a interligação de uns órgãos com os outros. A força vital desapropria-se da área que comandava e tudo entra no caos, por faltar harmonia no conjunto. A verdadeira causa da morte é de difícil comprovação, dado o engenhoso esquema espiritual traçado à luz do karma de cada espírito, bem como e certamente do seu livre-arbítrio. O poder da vontade soma como bênção de Deus e pode modificar o cronograma, assim como os homens podem e mudam de vez em quando as suas próprias leis. A morte de cada corpo humano não é um determinismo. A vida pode se estender o quanto for necessário, desde que os agentes da espiritualidade maior achem conveniente tal decisão. Olha que interessante. Quer dizer, a morte não é um determinismo. Ah, já está marcado, morre. Não. Pode haver mudanças nesse cronograma, nessa programação. Assim, as provas, infortúnios e sofrimentos tanto podem aumentar como diminuir. O mundo espiritual, que comanda a existência dos homens na Terra, escolhe o melhor para cada um. Surgem questionamentos quanto ao fato de um homem de bem morrer jovem, sendo que o inconveniente à sociedade permanece até a velhice. Isto porque os espíritos que dirigem a humanidade
tem olhos para ver as necessidades mais profundas de cada um. Não há injustiça em campo algum de vida. Cada qual recebe somente o que merece nas linhas que percorre. Devemos procurar estudar mais as leis de Deus, que encontraremos a verdade como se respira o ar e sentem os raios do sol. E se sentem os raios do sol. A morte é sinônimo de desagregação da forma física, sem que desapareça a vida do corpo e muito menos a do espírito. Olha isso aí, essa afirmação de Miramês. A morte é sinônimo de desagregação da forma física, sem que desapareça a vida do corpo e muito menos a do espírito. Então, não existe a morte, não temos morte. Tudo criado por Deus tem vida imortal. O que ocorre são infinitas transformações que se processam no seio daquilo que existe. E quando nos é facultada a oportunidade de falar sobre o espírito, geralmente usamos termos conhecidos pela humanidade. Porém, todos eles são pobres para explicar o valor da alma. A Lures, dizemos que o espírito é vida. No entanto, a vida é atributo do espírito, como o amor, a caridade e etc. Todos os valores que conhecemos são atributos dessa chama divina que acordam em si e com a sua presença. Qual a definição que podemos dar para espírito? Onde encontraremos termos adequados? A pobreza da linguagem nos enfraquece a razão. Sentimos o que é espírito sem ter condições de descrever o que realmente ele é. Por aí, pode-se deduzir o que Deus representa para nós e as dificuldades que temos para falar sobre o soberano Senhor. Pouco passamos do entendimento do índio e, se quisermos avançar, diremos, repetindo João Evangelista, Deus é amor. E com mais propriedade repetiremos Jesus quando nos ensina, Pai nosso que estás nos céus. Muitos perguntam se a inteligência é o espírito, e nós repetiremos que ela é um atributo, um dom que acordou, como muitos outros na forja divina da consciência. E é nessa linha de entendimento que notamos que nada morre. Não existe morte. Tudo vive na vida de Deus. E quando começamos a despertar para Cristo, os caminhos que se abrem são infinitos, rumo à felicidade imortal, nos ensejando alegria duradoura e a paz imperturbável do coração. E Miramês ainda conclui, é, pois, o conhecimento da verdade que nos liberta das trevas para a luz, de sorte a somente conhecermos a vida e tirarmos da mente a preocupação com a morte. Espero, que com essas reflexões a gente possa, ter entendido um pouquinho mais do assunto e ficarmos aliviados, Aqueles que temem a morte, ficar mais aliviados porque ela na verdade não existe, é só uma transformação. Boa noite a todos, grata pela atenção e que Jesus, o Divino Amigo, nos ampare hoje e sempre. Assim seja.
Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, meus caros companheiros e amigos do Movimento Espírita. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, itens 9 e 10. O argueiro e a trave no olho. Antes de nós entrarmos no tema da noite, do dia de hoje, o argueiro e a trave, nós vamos ler uma mensagem que foi ditada por Emmanuel ao Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, na obra Palavras de Vida Eterna. E o tema, o título da mensagem que eu escolhi para que nós possamos abrir o trabalho, para que possamos já ir nos harmonizando para receber a mensagem da noite de hoje, a palavra de Jesus. Nós vamos ler a mensagem na esfera da língua. É a mensagem de número 109. Quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Reflete bem que esperas na palavra dos outros, para que a tua palavra não se converta em agente do mal. Necessitando desse ou daquele concurso, agradeces ao companheiro que te endossa solicitações com apontamentos de simpatia. No instante do erro, quando muitos te malsinam a invigilância, assinalas feliz a frase de entendimento do irmão que te justifica ou desculpa. Do espírito desarvorado ante as provas que chegam em monte na luta de cada dia, consideras por recurso do céu a indicação generosa daqueles que te induzem à paciência. De coração obrigado a atitudes constrangedoras, observas que a ansiedade se te alivia perante a referência confortadora dos que te ofertam apoio e compreensão. Entre dificuldades amargas, diante da queixa ou da desesperação que te escapam da boca, bendizes o amparo de quantos te acalmam, usando notas de tolerância. Sempre que estiveres a ponto de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém, através da palavra, lembra o auxílio verbal de que precisas, por intermédio dos semelhantes. Se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a regra áurea na esfera de nossa língua. Insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. Então, que a gente possa avaliar, refletir sobre o poder das palavras, qual o emprego que nós fazemos da nossa língua, se estamos bendizendo, maldizendo alguém e nos colocando no lugar do outro. Será que nós gostaríamos que um terceiro agisse como nós agimos em relação aos outros, a terceiros, as pessoas que estão no nosso ciclo de convivência? Fica aqui a reflexão, é se colocar no lugar do outro, usar aquela expressão da empatia, a palavra empatia, você se colocar no lugar do outro. É isso. Então que nós utilizemos a nossa palavra para confortar, para libertar, para tranquilizar. E que usemos sempre a boa palavra. Embora nós temos esse ímpeto ainda de intolerância, de impaciência, utilizamos palavras menos nobres, que nós nos reportemos a mensagem 16 do livro Vida Feliz. Um livro muito simples, um livro de uma beleza incrível, de mensagens curtas. E a mensagem 16 fala justamente sobre isso, da nossa mentora Joana de Ângeles, que nós temos que usar as boas palavras, pois as palavras de baixo calão, as palavras agressivas, venenosas, acabam nos intoxicando a alma. Mas eu sou uma pessoa boa, eu só falo gíria mesmo, palavrão, mas eu sou uma pessoa boa. E ela diz na mensagem final, seria injusto, porque o homem mau fala bem. E seria injusto você, sendo bom, se apresentar de maneira má. Então ficamos aqui nessa reflexão das mensagens, tanto de Emmanuel quanto da mentora Joana de Ângeles. Mas vamos para o tema da noite,
do dia de hoje, né? Nesse momento, para quem nos assiste à noite, quem está vendo, né, a explicação do Evangelho segundo o Espiritismo no momento, né, mais adequado, porque as palestras ficam todas gravadas no nosso canal, como vocês bem sabem. Então a mensagem de hoje nós vamos trabalhar em Mateus 7, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Uma passagem que Jesus diz, como é que pergunta, né? Lança a pergunta para a nossa reflexão. Como é que vedes um agueiro no olho de vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis aos vossos irmãos, ou a vosso irmão, deixai-me tirar um agueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o agueiro do olho do vosso irmão. Essa passagem de Jesus, né, passagem evangélica que está em Mateus, nos traz a reflexão. Mas o que seria, Marcos, essa trave e o agueiro? O agueiro seria um cisco, né? Algo bem pequeno, né? Minúsculo, um pozinho, um ponto. Isso a gente consegue enxergar no olho do nosso próximo, do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso filho, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos irmãos, enfim, daquelas pessoas que estão no nosso ciclo mais íntimo. Então nós conseguimos ver, ou também, nem só no ciclo íntimo, né? As pessoas de uma maneira geral, nós identificamos no outro, naquele astro, né? Da TV, naquela estrela famosa, naquele influenciador digital, nós conseguimos identificar ali um vício naquela pessoa. É o cisco, né? O agueiro. Nós conseguimos identificar que aquela pessoa tem um vício e a gente ali se coloca numa posição de ser melhor do que ela. Esse vício eu não tenho. Mas aí vem a grande questão. Jesus é o maior psicólogo do mundo, de todos os tempos. E ele já disse, vejamos, nós conseguimos identificar o mínimo defeito no próximo, no outro, mas não vemos, não enxergamos uma trave nos nossos olhos. A trave seria, né, uma viga enorme, né, uma comparação, uma proporção com o cisco, né, com o agueiro, seria algo muito pequeno. E nós não identificamos um defeito muito maior em nós. Vejamos a profundidade, o alcance, né, dessa passagem evangélica. Nós identificamos um vício pequeno no próximo, esquecemos de fazer o quê? Uma viagem interior, identificar as nossas dificuldades e os nossos defeitos antes de apontar o defeito, apontar o dedo para o próximo das imperfeições. Mas vejamos, por que nós temos esse comportamento? É muito natural nós identificarmos os erros dos outros, né? Se nós fôssemos concitados, convidados a listar um erro, por exemplo, a colocar os principais defeitos da minha esposa, do meu marido, do meu filho, do meu irmão, ou daquela pessoa, né, mais conhecida, algumas pessoas vão preencher uma lauda, 1, 2, 3 e vai. E os seus defeitos, quais são? Muitos dizem, o meu defeito é ser perfeccionista, né? Meu defeito... Eu não tenho defeito, né? Algumas pessoas chegam a essa situação, porque não se olham. O que, nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos recomenda é que nós nos deparássemos diante de um espelho e nós nos colocássemos, nos projetássemos nesse espelho e verificássemos, né, qual a nossa condição, as nossas virtudes e os nossos defeitos, quando nós somos defrontados com a realidade. Essa pessoa que eu projeto nesse espelho seria uma pessoa agradável? Esse meu eu seria agradável? Eu gostaria de conviver com essa pessoa? Eu gostaria de ter relações de afeto com essa pessoa? Gostaria de compartilhar um espaço, uma casa, um local de trabalho com essa pessoa que eu sou? Essa mensagem de Jesus, elas vêm nos puxar, nos chamar a atenção justamente para isso, para que nós façamos um autodescobrimento, olhar para si, para os nossos defeitos. Então, só então, nós identificarmos, olharmos para o defeito alheio. Mas esse convite de Jesus tem um outro nuance muito, né, muito sutil e muito inteligente, como sempre.
A partir do momento em que eu faço o autodescobrimento e vejo as minhas fraquezas, os meus defeitos, eu terei que trabalhá-los. E quando eu trabalho com esses defeitos, eu procuro superá-los de alguma maneira, eu desenvolverei em mim a caridade, eu serei indulgente. Porque eu sei da dificuldade que é vencer, por exemplo, a maledicência. E quando eu identificar isso em outra pessoa, quando eu já conseguir superar isso, eu sou uma pessoa que profiro 100 maledicências por dia. No dia seguinte, com aquele intuito de reforma íntima, eu só profiro 95 por dia. Já houve um avanço, já houve uma melhora. E se eu sou adepto do espiritismo, eu sou o verdadeiro espírita, como mencionava Kardec. Porque o verdadeiro espírita, pessoal, ele não é perfeito. Ele tem uma série de dificuldades, de defeitos, de problemas, né, trazidos muitas de existências, das suas várias existências, e está num processo de reequilíbrio perante as leis. Muitos no processos expiatórios sérios, graves. Então o espírita não é perfeito. Mas Kardec já disse, reconhece-se o verdadeiro espírita, né, pela reforma moral que ele produz ou inicia, e também pela a capacidade de tentar domar as suas más inclinações. Então ele nunca disse que o espírito, o verdadeiro espírito, é aquele perfeito, sem erro, sem mácula, né? Aquela pessoa que está na tentativa de mudar. E ele diz, esse é o verdadeiro cristão, seguidor de Cristo, né? Aquele que procura domar as suas más inclinações, né? Procura promover em si a reforma íntima. E quando ele tenta domar as suas más inclinações, ele vai retirando essa trave do olho, a despeito dos pés sangrando, da dificuldade da caminhada, que é isso. E aí ele passa a ser indulgente, porque ele está desenvolvendo a caridade. Um dos aspectos da caridade que é desenvolver a indulgência, ser indulgente para com a imperfeição alheia. E aí nós tiraremos o azedume da crítica e passaremos por uma atitude ativa de ajudar aqueles que ainda estão com essa dificuldade. Você, aí na sua casa, né, no seu lar, no seu trabalho, que está me ouvindo nesse momento, procure olhar para dentro de si. Procure olhar para dentro de si e verificar quais são as dificuldades que você carrega hoje na sua vida. Seja sincero, direto. Se você encontrou alguma dificuldade muito grande para superar, ou que aquilo que sempre te marca, que mais ressalta na sua personalidade, uma dificuldade, por exemplo, a intolerância, a violência, né, que ainda reside em nós, né, a inveja, os vários recalques que nós temos. Se você consegue identificar isso em você, como eu identifico em mim uma série de dificuldades, aqui está o nosso propósito na Terra. Essa nossa encarnação é para isso, é para ajustar esses defeitos que nós ainda trazemos no nosso interior, que muitas vezes nós damos a roupagem de amor próprio, né? Não, olha, eu não levo desaforo para casa, por isso que eu revido, eu sou impaciente mesmo, comigo bateu, levou, é porque eu tenho amor próprio. Não, isso não é amor próprio. Nós estamos, na verdade, ali, escondendo uma série de dificuldades. Nós estamos criando amarras na Terra, que nós vamos ter uma dificuldade muito grande quando nós partimos, quando nós retornarmos à pátria espiritual. Então, o Espiritismo nos oferece essa proposta renovadora e libertadora, baseada sempre no cristianismo redivivo. Então, diante de toda essa situação, quando nós procuramos nos melhorarmos, nós também iremos tentar ajudar aqueles que estão nessa dificuldade também, nas dificuldades que nós atravessamos. Quando nós temos dificuldades em viciações, nós procuramos ajuda especializada, né? Como os alcoólicos anônimos, aquelas pessoas que têm dependência química, procuram trabalhar em grupo. E quando chegam lá, né, dentro da dinâmica, da proposta dessas instituições, as pessoas abrem o seu coração. E lá cada um partilha a sua dificuldade. E diz, né, expõe os seus problemas. E lá está um grupo para auxílio. Um auxilia o outro através do compartilhamento das suas experiências e tentam sair daquela situação difícil. Com o Espiritismo não é diferente.
Embora nós separados temporariamente, na casa espírita nós trabalhamos justamente isso. Somos espíritos endividados que estamos reunidos dentro de uma terapêutica, né, de Jesus, da renovação interior, de deixar brilhar a nossa luz interior, para que nós possamos ser seres melhores, né, para que nós possamos também mudar tudo que está em nossa volta, né, a nossa casa mental, a nossa casa interior, né, a nossa casa física, o local onde nós estamos inseridos, né, no nosso trabalho, na escola, na nossa cidade, mudando a psicosfera espiritual da Terra, tornando a Terra melhor, com uma qualidade melhor dos nossos pensamentos, e que nós possamos ter um olhar, o olhar do Cristo. O que seria esse olhar do Cristo? É o olhar sem a trave. Vejamos, vou citar aqui um olhar de Jesus diante de espíritos em dificuldades, espíritos em dificuldades. No Evangelho nós temos vários exemplos, eu vou citar aqui alguns, né, que vocês devem, pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. É o caso que nós vamos ver de Maria, né, de Magdala. Maria de Magdala, né, no texto que nós vamos estudar de Emmanuel, observemos amando, né? Uma mensagem que está nos comentários que Emmanuel fez sobre o Novo Testamento. E ele cita, né, exemplos. Como é o olhar de Jesus diante das criaturas em dificuldades? Lembre-se, nós dizemos, os Espíritos nos disseram que Jesus é o guia para a humanidade. O Espírito mais perfeito que encarnou que já pisou, né, aqui a Terra, já encarnou na Terra, foi Jesus Cristo. Ele é o nosso guia, o nosso exemplo. Nós, espíritas, acreditamos em Jesus, seguimos a doutrina de Jesus, seguimos o cristianismo. E o espiritismo é o cristianismo redivivo, melhor explicado para todos nós. E vejamos, quando nós colocamos nesse capítulo, quando os espíritos, né, inspirando Allan Kardec, ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, nos deixou que a misericórdia que nós devemos praticar é a caridade. E fora da caridade, é o lema, né, não há salvação. E Jesus teve esse olhar de caridade para Maria, né, de Magdala, que era uma mulher obsidiada e inconveniente. Mas o que Jesus viu naquela mulher que era tentada pelos espíritos do mal inferior? Jesus viu nela um coração feminino, carinhoso, que bem amparada, bem instruído, seria um instrumento de divulgação da ressurreição. Jesus viu além. Quantas pessoas nós não encontramos no nosso caminho que tem uma série de dificuldades, né? São egocêntricas, são maledicentes, invejosas, mas a gente só vê isso. Muitas vezes nós não vemos que nós temos também aquelas necessidades, aquelas dificuldades. Nós só vemos o defeito alheio. E ainda nós somos levados a crer que aquelas pessoas não têm nenhum potencial, não têm nenhuma virtude a serem desenvolvidas. Lá pode estar um sujeito, um elemento, uma pessoa que pode trazer uma evolução muito grande para nós, para ele, para a sociedade. Um exemplo de uma obra que eu li já há algum tempo é sobre a biografia de Albert Einstein. Né? Albert Einstein é um espírito com uma inteligência obviamente incomparável, né? Uma mente incomparável que elaborou várias teorias no campo da física. Ele revolucionou a física, né? Rompendo uma tradição de 200 anos da física de Newton. Veio Einstein. E Einstein tinha uma série de dificuldades ainda quando criança, né? Com dificuldades cognitivas, né? Importantes. Era um boletim do Einstein, não era assim um exemplo propriamente falando de um gênio diante das leis que nós tínhamos na época. Veja, mas alguém viu mais além nele. E ele foi também um espírito, obviamente, que veio para a evolução da Terra, e ele segue adiante. Mas se nós olhássemos para essa criatura, nós a condenaríamos. Esse aí não tem jeito, né? Nós olharíamos o cisco, as dificuldades que ele tem. E tantas outras, né? No campo do seu relacionamento pessoal. Eu indico a obra, é bem importante para quem quiser fazer uma leitura sobre essa figura. Mas voltemos ainda ao Evangelho. Vejamos Zaqueu. Como Zaqueu era visto entre os seus iguais? Ele era visto como usurário, né?
envolvido com atividades reprováveis diante da sua população, mas o que Jesus viu nele? Jesus viu em Zaqueu a oportunidade de ministrar conteúdos de alta elevação moral. E em Zaqueu ainda se viu a transformação daquele homem que agora devolveria tudo aquilo que ele se apropriou indevidamente e devolveria em trabalho. E seria ali, o exemplo vivo da sua renovação, da sua reforma íntima. E o que dizer de Pedro? Pedro, ainda tido como uma pessoa vacilante na sua fé, negou Jesus por 3 vezes. Mas o que Jesus viu em Pedro? Jesus viu ali em Pedro um brilhante, um diamante envolto ainda na sombra da ignorância, mas foi bem entendido, bem orientado no Pentecostes, foi o divulgador do Evangelho, foi a pedra fundamental da nova doutrina, da boa nova trazida por Jesus. E o que dizer então de Saulo de Tarso, aquele homem rígido, duro na aplicação, inflexível das leis mosaicas, mas Jesus viu em Paulo um amigo, tanto que foi buscar Paulo na entrada, às portas de Damasco, e fez de Paulo, então, o grande divulgador, o grande impulsionador do cristianismo. Talvez, se não fosse Paulo, nós teríamos um pequeno retardamento, um grande retardamento, vamos colocar assim, da divulgação da Boa Nova, das conversões que se vieram, que sucederam, e da luz que atingiu a nossa terra. Então, que nós façamos como Jesus, nessa nosso pequeno estudo, que nós tenhamos a atitude de Jesus, que nós observemos amando, com olhar de amor, de caridade, com benevolência, com indulgência, que nós possamos retirar dos nossos olhos aquelas escamas ainda do mal, as escamas que nos impedem de ver o brilho, o trabalho divino no interior de cada um dos nossos irmãos e que nos impedem ainda de olhar para dentro de nós e de nos reconhecermos como seres imortais da criação. Então que nós possamos olhar, a partir de hoje, dessas pequenas reflexões que nós fizemos nesse estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós tenhamos o nosso olhar de amor, de caridade, que nós sejamos duros com as nossas imperfeições, mas não duro conosco, com as nossas imperfeições, que nós trabalhemos duro para a nossa renovação interior. Nós não precisamos fazer tudo de uma vez. Eu vou começar tudo de uma vez e eu vou ser santo de uma hora para outra. Não funciona assim. Um pouco de cada vez. É como eu disse, eu tenho durante o dia 100 episódios de impaciência. Então eu posso começar, terei 99 no outro dia, e eu vou reduzindo gradativamente, mas sempre me empenhando na minha renovação interior. E a partir de hoje, se nós ainda não começamos a caminhar com Jesus, a caminhar com o nosso guia principal, Jesus Cristo, e a seguir-lhes e tomar-lhes o seu exemplo, de olhar no próximo como nosso irmão, porque nós não chegaremos a Deus se não passarmos pelas dificuldades, pelas alegrias de conviver com o próximo, com a nossa grande família espiritual, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a ensinar e também obtendo um aprendizado muito importante para que nós possamos seguir adiante nessa grande jornada evolutiva. Meus caros amigos, minhas caras amigas, eu agradeço a atenção de todos nesse momento e que nós possamos, nesse trabalho de renovação da Terra, orar pelo nosso país, orar pela Terra que passa por uma grande transformação. As agitações que nós presenciamos nos dias atuais é prenúncio de uma nova era que se aproxima, uma nova ordem, nova ordem não, a ordem de Jesus Cristo, que é o progresso espiritual da Terra. Os tempos, aqueles tempos prenunciados, eles estão chegando. Os tempos estão próximos.
A terra será um novo local, um local onde o mal não mais prevalecerá. A ordem será o bem. Será aplicada à terra todas as leis do amor, de justiça e de caridade. E que nós possamos partilhar desse momento tão importante. Que nós sejamos o elemento transformador da terra. Mas não a transformação pela violência, pelo sectarismo, mas a transformação pelo amor, pelo olhar, como diz Emmanuel, o olhar do Cristo, o olhar da compaixão, da tolerância e do amor. Muita paz a todos e nos encontraremos uma outra oportunidade. Muito obrigado. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam
que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.